Olá, alunas e alunos do programa de pós-graduação em História de Israel, disciplina Israel na Atualidade. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nesta aventura cultural e acadêmica. A proclamação de independência de Israel, proclamada por Ben-Gurion no dia 14 de maio de 1948, foi imediatamente contestada pela Liga Árabe. A contestação foi acompanhada de uma forte invasão militar no território palestino, com o intuito de aniquilar completamente a nação judaica recém-nascida. Para Israel, nessa guerra, só havia uma opção: vencer. Ou Israel vencia a guerra, ou deixaria de existir para sempre. Nesse mapa nós podemos ver, em verde mais claro, todos os países que faziam parte da Liga Árabe, verde mais escuro, países que entraram em guerra contra Israel. Em azul muito claro nós temos Israel, pequena faixa de terra, e em vermelho, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, que conhecemos como territórios palestinos. O conflito árabe-israelense é um longo conflito no Oriente Médio. Ocorre desde o fim do século XIX, tendo se tornado um assunto de importância em nível internacional a partir do colapso do Império Otomano em 1917. Marcos importantes para o desenrolar desse conflito foram a autodeterminação do Estado de Israel e o seu relacionamento com seus vizinhos árabes, especialmente em relação ao povo palestino, por reivindicarem as mesmas terras. O conflito teve como resultado o começo de pelo menos 5 guerras de dimensões maiores e um número significante de conflitos armados de menores dimensões. Foi também fonte de 2 intifadas, que são os levantamentos populares, as tensões entre judeus e árabes começaram a emergir a partir da década de 1880, no século XIX, quando os judeus provenientes da Europa começaram a emigrar, formando e aumentando comunidades judaicas da Palestina, quer por compra de terras aos otomanos, quer por compra direta a árabes proprietários de terrenos. Estabeleceram-se assim comunidades agrícolas nas terras históricas da Judéia e de Israel, que eram então parte do Império Otomano Turco. Historicamente, os antigos judeus, desde os tempos bíblicos, chamaram sua terra de Israel, Canaã, Judá, Samaria, Galileia ou outros nomes há muito tempo. Judeus modernos e alguns segmentos cristãos acreditam que, de acordo com a Bíblia e a Torá, Deus deu essa terra para os antigos judeus, liderada por homens como Abraão, Moisés, Davi e muitos outros.
Mais de 2000 anos atrás, o Império Romano dominou essa área. E ao suprimir várias rebeliões judaicas, destruiu o templo judaico e a cidade de Jerusalém. Matou um grande número de judeus e forçou muitos outros a deixar sua terra natal em um êxodo chamado de Áspora. No segundo século depois de Cristo, o Império Romano mudou o nome da terra de Israel para a Palestina. Alguns judeus permaneceram na área, mas um grande número de judeus não retornou até os séculos XIX e XX. No século VII, os árabes muçulmanos invadiram a Palestina. Este é o lugar onde o verdadeiro problema começou entre os judeus, que passaram a chamar a si mesmos os israelenses, de acordo com o antigo nome de sua antiga pátria de Israel, e a população árabe da região, que veio a ser conhecido como palestinos, de acordo com o antigo nome romano e grego da área. Após a diáspora dos muçulmanos de língua árabe que invadiram a Palestina no século VII, durante a expansão do Islã, tornaram-se um grupo étnico dominante. Segundo os registros do Império Otomano, que governou a Palestina durante vários séculos, no ano de 1900, a população da Palestina era 600 mil, dos quais 94% eram árabes. Enquanto muitos árabes estavam dispostos a vender terras aos judeus que chegavam, muitos outros árabes palestinos estavam preocupados com a possibilidade de se tornarem minoria em seu próprio país. Assinado em janeiro de 1919, o Acordo Faisal-Weizmann promovia a cooperação árabe e judaica para o desenvolvimento de uma terra de Israel na Palestina e uma nação árabe numa larga parte do Oriente Médio. À direita nós temos o Emir Faisal I do Iraque. Em 1920, a Conferência de San Remo, suportada em grande medida pelo Acordo Sykes-Picot, Acordo Anglo-Francês de 1916, dava ao Reino Unido a área que atualmente constitui a Jordânia, a área entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo e o Iraque. A França recebeu a Síria e o Líbano. Em 1922, a Liga das Nações estabeleceu formalmente o mandato britânico para a Palestina e Transjordânia, indo parcialmente ao encontro dos compromissos assumidos pelo Reino Unido, estabelecidos na correspondência Hussein-McMahon, 1915-1916. Todas as terras a leste do Rio Jordão eram entregues ao Emirado da Jordânia, governado por Abdullah I da Jordânia, mas que estavam em parte em dependência do Reino Unido, deixando a parte a oeste da Jordânia como mandato britânico da Palestina. Esse mapa nos mostra que o mandato britânico da Palestina, após a Primeira Guerra Mundial, concedido pela Liga das Nações, inclui tanto a Palestina quanto a atual Jordânia. O líder religioso muçulmano Muhammad Amin al-Hussein opôs-se à ideia de transformar parte da região da Palestina num Israel, objetando a qualquer forma de terra de Israel. Durante a década de 1920 do século XX, as tensões aumentaram, dando lugar a episódios de violência tais como as revoltas de Debi Musa e as revoltas de Jaffa. Para satisfazer aos árabes,
e devido à inabilidade britânica para controlar a violência instalada no mandato, foi criado em todos os territórios a leste do Rio Jordão o semi-autônomo Emirado Árabe da Transjordânia, correspondente a cerca de 80% do território do mandato. O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. E transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre à beira de explodir. Mas por que israelenses e palestinos lutam? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e adianto que a resposta não é simples. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria aí com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu em parte como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época. Um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções: Uganda, Argentina ou mesmo a região da Sibéria chamada Birobidzhan, na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o reino histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. E qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação desse Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo: a Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é importante porque naquela época o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Uma carta em que pela primeira vez o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte: nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. E houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviveu ao Holocausto nos anos seguintes. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947 a ONU propôs um plano. Em que ele consistia? Bem, na criação de 2 estados independentes, um árabe e outro judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado, e detonou uma sucessão de eventos que mudariam a história. A Guerra Árabe-Israelense, 1948, também conhecida como a Guerra de Independência, ou como a catástrofe Al-Nakba em árabe, começou após a retirada britânica e com a declaração do Estado de Israel, a 14 de maio de 1948. Os árabes rejeitaram o plano de partilha da Palestina, a Resolução 181 de 29 de novembro de 1947, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que propunha o estabelecimento de um Estado árabe e outro judaico na região da Palestina. Sobre a Resolução 181 da ONU, foi tema da nossa última aula.
Milícias árabes começaram campanhas com vista ao controle de territórios dentro e fora das fronteiras estabelecidas. Tropas da Transjordânia, Egito, Síria, Líbano e Iraque invadiram a Palestina, ao que Israel, Estados Unidos, União Soviética e Craig Lee, secretário-geral das Nações Unidas, consideraram como uma agressão ilegítima. China deu seu apoio às pretensões árabes. O mapa à direita, nós vemos aí os movimentos árabes em relação a Israel, das tropas atingindo o território da Palestina. Os Estados Árabes declararam o propósito de proclamar um Estado unido da Palestina em detrimento de um Estado árabe e de um Estado judaico. Eles consideravam que o plano das Nações Unidas era ilegal porque vinha em oposição à vontade da população árabe da Palestina. Reclamaram também que a retirada britânica tinha deixado um vazio legal em termos de autoridade, tornando necessário a sua atuação com vista à proteção dos cidadãos árabes e de suas propriedades. Aproximadamente 2/3 dos árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos dos territórios que ficaram sob controle judaico. As Nações Unidas estimam que cerca de 711 mil árabes tornaram-se refugiados como consequência do conflito. As lutas terminaram com a assinatura do Armistício de Rhodes, que formalizou o controle israelita das áreas alocadas ao Estado de Israel, juntamente com mais de metade da área alocada ao Estado árabe. Aqui temos algumas imagens da saída dos palestinos, dos árabes, durante esse período da guerra. Durante as décadas seguintes ao fim da Guerra de 1948, entre 700 mil a 900 mil judeus abandonaram os países árabes onde viviam. Em muitos casos, isto foi devido a um sentimento antissemita ou devido à expulsão. No caso do Egito, ou ainda devido a opressões legais no Iraque. Deste número, cerca de 2/3 acabaram por se deslocar para campos de refugiados em Israel, enquanto que os restantes migraram para a França, Estados Unidos da América e para outros países ocidentais, incluindo a América Latina. Essas imagens nos mostram a saída de alguns judeus de vários países árabes. A imagem maior à esquerda é quando os judeus saem do Irã. Até a Guerra dos 6 Dias, a Jordânia controlou a Cisjordânia e o Egito controlou a faixa de Gaza. Em 1950, a Jordânia anexou a Cisjordânia, mas essa anexação foi reconhecida apenas pelo Reino Unido. Ambos os territórios foram conquistados, mas não anexados, por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Nem a Jordânia nem o Egito permitiram a criação de um Estado palestino nesses territórios. Uma data se destaca, 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado Mandato Britânico da Palestina encerrou oficialmente. O governo britânico havia informado meses antes que concordava com o plano de partilha da ONU, mas que não iria implementá-lo, marcando então a data para sua saída. Segundo, foi também o dia em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países árabes vizinhos declararam guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de batalhas, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém.
Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O Egito fica com Gaza. Os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem um país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje. A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso aconteceu com pessoas nos dois lados do conflito, mas o problema afetou principalmente os árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras áreas da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, e marcam a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos dos que foram deslocados na década de 1940, segundo a ONU. A segunda consequência que perdura é a divisão do território palestino em dois, a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. Ou seja, foram divididos dois territórios sem ligação por terra entre eles. A Guerra de Suez de 1956 foi uma operação conjunta de Israel, Reino Unido e França. Israel invadiu a península do Sinai e as forças francesas e britânicas ocuparam o porto de Suez para ostensivamente separar as partes conflituosas, apesar da real motivação da França e Inglaterra ter sido a de proteger os interesses dos investidores no canal de Suez. Esses interesses tinham sido afetados devido à decisão do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar o canal. Aqui nós temos algumas imagens da guerra, inclusive a travessia do canal de Suez, na imagem a cores de um porta-aviões. Israel justificou a invasão do Egito pela necessidade de se proteger de ataques à sua população civil pelos Fedaim e de restaurar os direitos de navegabilidade pelo Estreito de Tirã, que os egípcios reclamavam estar nas suas águas territoriais. As forças invasoras concordaram em se retirar sob pressão internacional, particularmente dos Estados Unidos e da União Soviética. Israel se retirou da Península do Sinai, que foi ocupada por uma força de paz das Nações Unidas, em troca de garantias de utilização e navegabilidade no canal, que afinal ficou sob o controle do Egito. Entre os anos de 1956 a 1967, surgiu o nasserismo. O nasserismo é uma ideologia política nacionalista árabe baseada nos pensamentos do então presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Teve grande influência nos países árabes, nos movimentos pan-arábicos e autonomistas nas décadas de 1950 e 1960. Entre os anos de 1956 a 1967, além do nasserismo, ocorreram os seguintes fatos. A proclamação da República Árabe Unida em 1958 e o seu colapso em 1961, as disputas entre Israel e Síria relacionadas com as fronteiriças terrestres e marítimas, a continuação dos ataques dos Fedaim, principalmente a partir da Síria e da Jordânia, e represálias israelitas. O aumento do alinhamento dos Estados Árabes com a União Soviética, principal fornecedora de armas. Alguns anos após a primeira guerra entre árabes e israelenses, uma crise no canal de Suez causou outro confronto militar em 1956. Dessa vez entre Egito e Israel, que teve o apoio do Reino Unido e da França. Após 9 dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram como estavam. A Guerra dos 6 Dias aconteceu entre 5 e 10 de junho de 1967.
Este conflito, que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, tem sido a mais consistente resposta árabe à fundação do Estado de Israel, embora o Estado sionista tenha saído como grande vencedor. O crescimento das tensões entre os países árabes e Israel, em meados de 1967, levou ambos os lados a mobilizarem as suas tropas. O conflito de fato se iniciou quando a Força Aérea Israelense lançou um ataque preventivo contra as bases da Força Aérea Egípcia no Sinai, chamada Operação Foco. Israel alegou que o Egito se preparava para fazer a guerra contra a sua nação. Se os países árabes realmente estavam se mobilizando para avançar contra os israelenses, ou se as suas preparações eram meras medidas defensivas, ainda é assunto de debates e controvérsia até os dias atuais. O plano traçado pelo Estado-Maior de Israel, chefiado pelo general Moshe Dayan, começou a ser posto em prática às 7h45 da manhã do dia 5 de junho de 1967. Caças israelenses atacaram 9 aeroportos militares, aniquilando a Força Aérea Egípcia, antes que esta saísse do chão e causando danos às pistas de pouso, inclusive com bombas de efeito retardado para dificultar os reparos. Ao mesmo tempo, forças terrestres israelenses investiam contra a faixa de Gaza e a península do Sinai. A Jordânia abriu fogo em Jerusalém e a Síria interveio no conflito depois de ser atacada. Israel respondeu à mobilização desses dois países e mandou tropas contra eles. No terceiro dia de luta, todo o Sinai já estava sob controle de Israel. Nas 72 horas seguintes, Israel impôs sua superioridade militar, ocupando também a Cisjordânia, o setor oriental de Jerusalém, e logo em seguida tomaram as colinas de Golã da Síria. Vemos aqui um mapa que mostra momentos de guerra, a Guerra dos 6 Dias, os ataques quase que cirúrgicos da Força Aérea de Israel. Às 18h30 do dia 10 de junho, a Síria retirou-se da ofensiva e foi assinado o armistício. Era o fim da guerra nos campos de batalha e o início da guerra burocrática nas dependências da ONU, como tais países o assinaram. Mas alguns resultados se estenderam por muitos anos. A Guerra dos 6 Dias foi uma derrota para os Estados Árabes, que perderam mais da metade do seu equipamento militar. A Força Aérea da Jordânia foi completamente destruída. Os árabes sofreram 18 mil baixas, enquanto do lado de Israel houve 766 mortos. Contudo, esta derrota não mudou a atitude dos Estados Árabes em relação a Israel. Em agosto de 1967, líderes árabes reuniram-se em Khartum e anunciaram uma mensagem de compromisso para o mundo. Não há negociações diplomáticas e reconhecimento do Estado de Israel, que lhes havia causado um grande prejuízo. Quanto a Israel, teve resultados consideráveis como consequência da guerra. As fronteiras sob controle eram agora maiores, incluíam as colinas de Golã, a Cisjordânia e a Península do Sinai, com controle dividido com os egípcios. A tomada de Jerusalém foi de considerável importância para o povo judeu por causa do valor histórico e religioso. Em novembro de 1967, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 242,
que determina a retirada de Israel dos territórios ocupados e a resolução do problema dos refugiados. Israel não cumpriu a resolução, alegando que só negocia a desocupação dos territórios se os Estados árabes reconhecerem o Estado de Israel. Os líderes árabes em Khartoum afirmam que a resolução 242 não é mais do que uma lista de desejos internacionais. Uma crítica contra essa posição dos países árabes, no entanto, reside no fato de os próprios usarem a resolução 242 como arma legal contra o Estado de Israel, sendo que nem mesmo eles a aceitaram por muitas décadas. Isso até junho de 1967, quando ocorreu o terceiro conflito conhecido como Guerra dos 6 Dias, que durou apenas 6 dias mesmo, e no final Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. A Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1973, ou Guerra de Outubro, ou Guerra do Ramadã, ou ainda a Quarta Guerra Árabe-Israelense, foi um conflito militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973 entre uma coalizão de Estados árabes liderados por Egito e Síria contra Israel. O episódio começou com um ataque inesperado do Egito e Síria. Planejado para o dia do feriado judaico Yom Kippur, Egito e Síria cruzaram as linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas do Golã, respectivamente, que foram capturadas por Israel já em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Inversamente ao fator surpresa usado pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias, durante os primeiros dias, egípcios e sírios avançaram, recuperando parte de seus territórios. O cenário começou a se inverter para o lado de Israel na segunda semana de lutas, quando os israelenses fizeram os sírios retrocederem nas colinas de Golã, enquanto o Egito mantinha sua posição no Sinai, fechando a comunicação entre a linha Bar-Lev e Israel, porém esse também sem comunicação com o Egito. Ao sul do Sinai, os israelenses encontraram uma brecha entre os exércitos egípcios e conseguiram cruzar para o lado oeste do Canal de Suez, um local onde a grande muralha Bar-Lev não havia sido tomada, e ameaçaram a cidade egípcia de Ismaíla. Vemos aqui algumas imagens da Guerra do Yom Kippur. A primeira-ministra, que nós vamos encontrar no quadro à nossa esquerda superior, é Golda Meir. Abaixo nós temos a imagem do general Moshe Dayan, característico pelo seu tapa-olho, o olho esquerdo. E ali temos a travessia do exército de Israel no Canal de Suez. E na imagem mais abaixo, à direita, as tropas egípcias se rendendo aos exércitos de Israel. Este desenvolvimento levou as duas potências da época, Estados Unidos, defender os interesses de Israel e a Rússia dos países árabes a uma tensão diplomática. Mas um cessar-fogo das Nações Unidas entrou em vigor de forma cooperativa em 25 de outubro de 1973. Ao término das hostilidades, as forças israelenses, já recuperadas das baixas iniciais e com esmagador poderio militar, havia adentrado profundamente no território dos árabes e encontrava-se a 40 quilômetros de Damasco, capital da Síria, a qual foi intensamente bombardeada, e a 101 quilômetros do Cairo, capital egípcia. A guerra teve implicações profundas para muitas nações. O mundo árabe, que havia sido humilhado pela derrota
desproporcional da aliança egípcio-sírio-jordaniana durante a Guerra dos 6 Dias, se sentiu psicologicamente vingado por seu momento de vitórias no início do conflito, apesar do resultado final. Esse sentimento de vingança pavimentou o caminho para o processo de paz que se seguiu, assim como liberalizações, como a política de infitar do Egito. Os acordos de Camp David, em 1978, levaram as relações normalizadas entre Egito e Israel, a primeira vez que um país árabe reconheceu o Estado israelense. O Egito já vinha se afastando da União Soviética e então deixou a esfera de influência soviética completamente. Uma das consequências dessa guerra foi a crise do petróleo, já que os Estados Árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, boicotaram os Estados Unidos e os países europeus que apoiavam a sobrevivência de Israel. Se, a curto prazo, a medida agravou a crise econômica mundial, a longo prazo a comunidade internacional aprendeu a usar fontes alternativas de energia e, inclusive, outras áreas do planeta começaram a aumentar a exploração de petróleo, como foi o caso da região do Mar do Norte, na Europa, do Alasca, nos Estados Unidos, da Venezuela, do México, da África do Sul, da União Soviética e também no Brasil. A Operação Litani foi a primeira ofensiva de grande envergadura efetuada pelas forças de defesa de Israel durante a Guerra Civil Libanesa. As tropas israelenses invadiram o sul do Líbano em 14 de março de 1978 e chegaram até o rio Litani, com o objetivo de liquidar as bases da Organização de Libertação da Palestina no país, a OLP. A partir do sul libanês, a guerrilha palestina costumava contra-atacar o norte de Israel, como reação à ocupação israelense da Cisjordânia e faixa de Gaza e à dura repressão militar de Israel contra os palestinos destas duas regiões, destinadas pela ONU a um futuro Estado palestino. A operação teve êxito relativo do ponto de vista militar, pois as forças israelenses conseguiram expulsar a OLP do sul do Líbano momentaneamente. A ofensiva israelense matou milhares de libaneses em poucos dias de combate. Os combatentes palestinos foram obrigados a se abrigar ao norte do rio Litani provisoriamente. Alguns meses depois, a resistência palestina voltaria a contra-atacar o norte de Israel. As forças israelenses ocuparam a região por 22 anos e só se retiraram em maio de 2000. Bom, o último conflito dessa série de disputas internacionais entre árabes e israelenses foi a Guerra do Yom Kippur, que em 1973 colocou o Egito e a Síria contra Israel. A guerra durou 20 dias, mas suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Em 1978, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, nos acordos de Camp David. Dessa maneira, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. Apenas a Jordânia, além do Egito, assinou um tratado de paz com o Estado judeu. Esse foi o ponto de inflexão que também marcou o relacionamento entre Israel e os outros países árabes. Até hoje, os outros estados árabes da região, além do Irã, não reconhecem o Estado de Israel e consideram o território sob ocupação ilegal. No fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes porque marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os estados árabes vizinhos. E o que isso significa? Que a partir daquele momento, o conflito se concentrou não mais na luta entre os estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob controle militar de Israel e em parte sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas, que desde 2007 controla Gaza. A Guerra do Líbano de 1982 começou quando Israel atacou o Líbano.
justificada por Israel como uma tentativa de remover os militantes Fatah, liderados por Yasser Arafat, do sul do Líbano, onde tinham estabelecido durante a guerra civil do país o enclave semi-independente, utilizado para lançar ataques terroristas a civis israelenses. A invasão, que levou à morte de 20 mil libaneses, foi amplamente criticada tanto dentro como fora de Israel, especialmente após o ataque da milícia cristã a civis palestinos da região, no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Sabra e Shatila. Embora o ataque tenha obtido sucesso em exilar Arafat na Tunísia, Israel se indispôs com diversas milícias muçulmanas locais, especialmente o Hezbollah, que lutava pelo fim da ocupação militar israelense. Em 1985, devido às pesadas baixas militares e ao peso financeiro da ocupação, Israel se retirou do território libanês, exceto por uma estreita faixa de terra designado por Israel como a Zona de Segurança Israelense. A Resolução 425 do Conselho de Segurança das Nações Unidas confirmou que a partir de 16 de junho de 2000, Israel tinha retirado completamente as suas tropas do Líbano após uma eficiente campanha de resistência do Hezbollah. A Guerra do Golfo, 1990-1991, começou com a invasão iraquiana e a anexação do Kuwait, e não teve inicialmente envolvimento militar direto com Israel. Uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, que incluía forças árabes, foi montada para retirar as forças iraquianas do Kuwait. Para chamar Israel para o confronto e dividir a coligação multinacional, o Iraque lançou mísseis Scud sobre cidades e instalações nucleares israelenses perto de Dimona. No entanto, sob forte pressão dos Estados Unidos, que temiam que o envolvimento direto de Israel pudesse ameaçar a unidade da coalizão, Israel não promoveu retaliações ao Iraque e a coalizão multinacional afastou as forças iraquianas do Kuwait. Durante a guerra, a liderança palestina e o rei Hussein da Jordânia apoiaram a invasão iraquiana do Kuwait. O Kuwait e outras monarquias árabes do Golfo em seguida expulsaram pouco menos de 400 mil refugiados palestinos e retiraram seu apoio à causa palestina, o que se tornaria um dos fatores que levaram a OLP a assinar os acordos de paz de Oslo. O conflito israelo-libanês de 2006 teve início em 12 de julho de 2006 com um ataque pelo Hezbollah contra Israel. 3 soldados israelenses foram mortos e 2 foram capturados e feitos prisioneiros no Líbano. Alegando como intenção a busca e o salvamento dos soldados capturados, uma operação de mais 5 soldados da Força de Defesa de Israel foram mortos. Isso marcou o início de uma nova onda de confrontos entre Israel e o Hezbollah, que viu a capital libanesa, o único aeroporto internacional libanês, e grande parte do sul do Líbano serem atacados por Israel, enquanto milícias libanesas, provavelmente do Hezbollah, bombardeavam o norte de Israel, atingindo até a cidade israelense de Haifa, ao sul do país. Centenas de civis foram mortos, inclusive 90% das vítimas libanesas de ataques aéreos israelenses. Cresceram as preocupações de que a situação ficasse ainda pior, com a possibilidade da Síria ou o Irã envolverem-se. Mas um cessar-fogo foi assinado, entrando em vigor em 14 de agosto de 2006. Além dos conflitos externos que Israel teve que travar, há também os conflitos internos, como as intifadas e os ataques com mísseis a partir da faixa de Gaza. A primeira intifada,
1987 a 1993, começou como uma revolta dos palestinos, em particular os jovens, contra a ocupação militar israelense na Cisjordânia e faixa de Gaza. Líderes da OLP exilados na Tunísia rapidamente assumiram o controle, mas a revolta também trouxe um aumento da importância dos movimentos nacionais palestinos e islâmicos. A Intifada se iniciou por uma série de movimentos pacíficos. Tornou-se mais violenta depois que os protestos foram brutalmente reprimidos pelo aparato de segurança israelense. Tanto os protestos quanto os movimentos militantes tomaram como inspiração o levante xiita do Líbano, que em 1985 provocou a retirada das tropas israelenses da maior parte dos territórios que ocupavam no Líbano. A primeira intifada terminou com a assinatura dos Acordos de Oslo entre Israel e OLP. A intifada de Al-Aqsa começou no fim de setembro de 2000, na época em que o líder da oposição israelense Ariel Sharon e um grande contingente de guardas armados visitaram o complexo do Monte do Templo Al-Haram Al-Sharif, em Jerusalém, e declararam a área território eterno israelita. Amplos motins e ataques eclodiram em Jerusalém e em muitas das grandes cidades israelenses e se espalharam por toda a Cisjordânia e faixa de Gaza. Um grupo israelense de direitos humanos, B'Tselem, estimou o número de mortos em 3.396 palestinos, 994 israelenses, embora esse número seja criticado por não mostrar toda a imagem e não distinguir entre combatentes civis e terroristas suicidas, por exemplo, são contados entre os mortos. De todos os elementos do conflito entre israelenses e palestinos, a cidade de Jerusalém talvez seja o mais complicado e o mais sensível por seu simbolismo. Nesse vídeo vou falar sobre a disputa pela cidade sagrada. Pois bem, a cidade de Jerusalém é sagrada para judeus, muçulmanos e também para cristãos. Para Israel, é sua capital eterna e indivisível, e o país reivindicou soberania sobre toda a cidade depois de tomar a parte oriental dela em 1967, após a Guerra dos 6 Dias. As Nações Unidas declararam essa anexação nula e sem efeito, e desde então ratificaram essa decisão várias vezes. Por outro lado, Jerusalém é reivindicada pelos palestinos como capital do seu futuro Estado. Hoje, os palestinos vivem divididos em 2 territórios que não se comunicam, separados pela ocupação israelense: a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Tanto a Autoridade Nacional Palestina, que governa parte da Cisjordânia, como o Hamas, que tem poder sobre a faixa de Gaza, querem parte de Jerusalém como capital. Atualmente, a maioria dos Estados-membros das Nações Unidas defende que a questão de Jerusalém deve ser resolvida por meio de negociação. E por isso instalaram suas embaixadas em Israel na cidade de Tel Aviv, enquanto Ramallah é a capital administrativa dos territórios palestinos. A decisão de não abrir seus postos diplomáticos em Israel e em Jerusalém se dá porque, caso o fizessem, esses países estariam confirmando o controle único da cidade pelos israelenses. Mas vamos entrar em Jerusalém, vamos ver como está dividida para entender por que a cidade é tão relevante para cada religião. Na Cidade Velha fica a Igreja do Santo Sepulcro. Ali, para os cristãos, está o Calvário onde Jesus foi crucificado e também o seu túmulo. É o lugar mais sagrado do cristianismo. Mas há também a Mesquita Al-Aqsa e o Santuário Domo da Rocha, que é o lugar de onde, para os muçulmanos, Maomé subiu aos céus. Esse é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, e faz parte da Esplanada das Mesquitas. Mas sob essa esplanada fica o Muro das Lamentações, a única parte visível do que para os judeus restou do Segundo Templo, o local mais importante para o judaísmo e o principal santuário do povo de Israel desde o século X a.C. Atualmente, a cidade inteira está sob controle israelense. O plano da ONU de 1947 propunha deixar a cidade santa nas mãos da comunidade internacional, mas seu status legal nunca foi definido. E a recente decisão de Trump de mudar a embaixada dos Estados Unidos para lá
não facilita o entendimento entre as partes. O governo de Jair Bolsonaro chegou a ameaçar, mas acabou não abrindo a embaixada brasileira em Jerusalém. Continua em Tel Aviv. O que está claro é que o status de Jerusalém seria um ponto-chave para o possível pacto final entre israelenses e palestinos. A cidade já foi palco de muitos conflitos, e alguns deles, como vimos em vídeos anteriores, desencadearam as intifadas, ou seja, as revoltas dos palestinos. A questão de Jerusalém é um ponto importante no plano de paz recentemente apresentado pelo presidente dos Estados Unidos e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os palestinos rejeitaram a proposta, entre outras razões, porque implicava sua renúncia aos territórios ocupados por Israel, ilegalmente, segundo a maior parte da comunidade internacional. Mas vendo que as relações entre esses povos têm sido extremamente complicadas desde o início, seria possível chegar a um acordo? Uma parte importante da comunidade internacional acha que os israelenses devem apoiar a ideia de um Estado soberano para os palestinos e suspender o bloqueio à faixa de Gaza. Um bloqueio econômico e comercial imposto desde 2007, quando o Hamas ascendeu a poder na região, com uma consequente deterioração das condições de vida da população local. E também que Israel deve remover as ocupações e as restrições de movimentação na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, a comunidade internacional também defende que os grupos palestinos devem renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Mas, no momento, não parece que o conflito entre israelenses e palestinos esteja perto de se resolver. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nessa aula você aprendeu que desde a proclamação da independência de Israel em 14 de maio de 1948, Israel teve de travar várias batalhas, várias guerras para manter o seu direito à existência. Reconheceu que todas as guerras nas quais foi alvo de ataques externos, 3 foram determinantes. A Guerra de Independência de 1948, a Guerra dos 6 Dias de 1967 e a Guerra do Yom Kippur de 1973. Relacionou os ataques externos com os conflitos internos, tais como os ataques terroristas a partir da faixa de Gaza e a Intifada.